Pai do Senhor, irmãos, vamos começar, né, em nome de Jesus, iniciar com oração, né, como de costume. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graças, Pai, por esta oportunidade, por esse momento, por estarmos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra, na direção do teu Espírito Santo. Derrama agora, Senhor, o teu refrigério sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão participando deste ensino, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, a clareza da tua palavra, Pai, a objetividade, Senhor, em nome de Jesus, porque é o teu povo que está ouvindo a tua palavra. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor, precisamos da tua unção, da tua ajuda, da tua ministração, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Amém. Hoje nós encerramos a primeira parte, que é aquela parte direcionada à igreja, né? Agora nós estamos já na parte que Jesus revelou o futuro. Ainda não vivemos, não chegamos ainda. É o futuro, após o arrebatamento da igreja. Então, esse estudo de hoje é muito importante e o que eu quero que nós não percamos nesses estudos é a linha do acontecimento em sequência, para a gente entender o livro de Apocalipse. Nós aprendemos na primeira parte, né? Você que está com sua Bíblia aberta, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 4 de Apocalipse. Mas abre em capítulo 1, versículo 19, é onde está as divisões que nós estamos seguindo, né? 1,19 diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são. Nós terminamos na aula passada, na sexta passada, as coisas que são, quer dizer, as coisas que são para nosso tempo da agora, nosso tempo da graça, o tempo da igreja na terra, né? Nós concluímos isso, essa parte na sexta-feira passada. Agora nós vamos entrar as coisas que depois destas hão de acontecer. Agora já entra no futuro. O Senhor Jesus, ele revelou o futuro para a sua igreja. Ele advertiu a igreja, né, durante o estudo nós tivemos, advertindo todas elas, fazendo repreensão, elogios, né, fazendo também promessa, todas elas teve promessa do futuro. Agora nós já vamos entrar na parte escatológica, que é estudo das últimas coisas, estudo daquelas coisas que ainda não aconteceu com a igreja. Porque o único que conhece o futuro, o passado, presente e futuro, é o Senhor Jesus. E ele, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, que a palavra Apocalipse, como nós já falamos no começo, significa revelação. Então, esse livro é todo revelado pelo Senhor Jesus, né? Ele revelou o futuro da igreja e da humanidade dentro do livro de Apocalipse. Então, nós continuamos com aquele livro, aqui no capítulo 1, né? Só para os irmãos, que a maioria das pessoas tem em mente que somente as cartas foram dirigidas às igrejas da Ásia. Não, todo o livro do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse foi escrito e enviado a 7 igrejas. Como eu falei no começo, aquelas particularidades que nós escrevemos, as 7 igrejas que nós estudamos, foi o que Jesus ditou direcionado a cada uma delas. Mas todo o livro foi escrito para essas 7 igrejas, né? Então veja que a promessa foi: o que vê escreve, né? E manda as 7 igrejas que estão na Ásia. As igrejas que nós já estudamos, não vou precisar dizer, porque nós já estudamos. Então, essas são as coisas que são. Agora, nós vamos estudar as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, nesse momento agora, que nós estamos no capítulo 4,
é o momento do arrebatamento da igreja, porque depois da igreja militante, o que vem? O arrebatamento da igreja. Então, aqui nós vamos ver a simbologia da igreja já chegando no céu, sendo arrebatada. Embora João, como ele está vendo, o Senhor Jesus levou ele em espírito, agora para o céu. Até então, ele estava recebendo todas as revelações no meio dos castiçais. Ele viu Jesus revelando para ele, mas dentro das 7 igrejas. Lembra que quando ele viu que alguém falava com ele, ele virou, e ele virando viu o quê? A voz primeiro, depois ele viu os 7 castiçais. Então, Cristo estava ditando tudo aquilo que ele escreveu dentro das igrejas. Na terra, Jesus fala com o homem através do seu corpo, da igreja, né? Então, agora, nós vamos ver o Senhor Deus chamando João a subir para o céu. Diz o capítulo 4, diz assim, depois destas coisas. Veja aqui que nós vimos lá na divisão do livro, quando nós estamos lendo, no 1,19, que ele fala as coisas que hão de acontecer. Ele ainda diz as mesmas palavras. E as que depois destas hão de acontecer. Veja a palavra depois dessas, depois das que são, né? Agora, aqui no capítulo 4, repete essa mesma, porque está dando uma sequência de acontecimento. Agora, ele já está falando o quê? Depois da igreja, depois do acontecimento da igreja, depois do tempo da graça, depois que o tempo da graça se fechou, depois que havia o arrebatamento da igreja, né? Nós vamos ver. Então, capítulo 4. E depois destas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui, só essa primeira parte do versículo 1, e nós vamos falar sobre essa porta aberta. Lembra que nós estudamos na igreja de Filadélfia, aquela igreja que não teve nenhuma repreensão, só teve elogios e promessa, né? Que o Senhor tinha uma porta aberta para aquela igreja, que ninguém podia fechar. E ele ainda disse que a porta que ele abria, ninguém fechava, que ele fechava, ninguém podia abrir. Então, essa porta é a porta da entrada no reino de Deus. Porque ele se apresentou como aquele que é o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, ou seja, a chave do reino de Deus. Só estou repetindo isso aqui para a gente entender, porque tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja aqui depois, como nós cremos. Porque tem pessoas que não crê que o arrebatamento será antes da grande tribulação, mas nós cremos assim. Nós cremos, a Bíblia deixa bem claro esses 2 eventos, né? Que é o arrebatamento da igreja e depois da grande tribulação, a vinda do Senhor nas nuvens, né? Então, aqui eu creio, e a maioria das pessoas conservadoras da palavra de Deus crê que a igreja será arrebatada após o término da graça, né? Aí, aqui nesse capítulo 4 e 5, que é uma continuidade, a gente vê a gente vê a igreja no céu. Eu creio assim. Depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta é essa? A porta da entrada da igreja na glória. Só para a gente ter um entendimento que essa porta da graça ela vai se fechar, nós vimos aí em Mateus 25, eu quero que os irmãos abram e vejam, nós vamos ler essa parte, 25, versículo 10, diz assim, e tendo elas, aqui está falando das 10 virgens, né? Que eu já até citei em algumas vezes, mas eu acho interessante agora que essa porta da graça está se fechando. Significa que o tempo dos gentios terminou. Como Paulo falou lá na carta dele, que ele escreveu aos Romanos, ele disse assim, até que a plenitude dos gentios entrasse, houve um endurecimento no coração dos judeus, para que os gentios tivessem oportunidade, ou seja, nós que não somos da descendência de Israel, de Judá, né, da descendência de Davi, nós que não somos da descendência de Abraão, né, houve
um endurecimento no coração dos judeus para que eles não aceitassem a Cristo, para que entrasse os gentios na igreja, né? Para que houvesse a salvação. E lá no Romanos 11, ele diz que até que a plenitude dos gentios se complete. Então, quando a plenitude dos gentios, que é a igreja do Senhor Jesus, completar o tempo, que nós chamamos de o tempo da graça, essa porta vai se fechar. É o que essa parábola aqui das 10 virgens está dizendo, né? Cita no 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que porta foi essa que fechou? A porta da graça de Deus, né? Então, aqui acontece o quê? O arrebatamento da igreja. Lá no 31 em diante, nós vamos ver também algo muito importante, que diz assim, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Aí a gente vai ver, ele vai dizer, deixa eu completar, até o 34 eu vou ler. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja aqui como vai haver essa separação no arrebatamento, porque o Senhor Jesus, quando nós vamos ler agora, qual o livro aqui? Tessalonicenses, fugiu o nome, 4, a partir do 3, nós vamos ler como vai acontecer esse arrebatamento. Agora, mas aqui, veja que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Lembra que não está falando do mundo, está falando com o povo de Deus. Está falando com a igreja. Apesar que é uma parábola, mas quando vai haver essa separação? Vai haver as ovelhas, né? Vai haver separação das ovelhas no arrebatamento, porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, aqueles que estão dentro da igreja, como as nécias virgens, né, que não deram ouvido, não consertaram as suas vidas, não se prepararam, não tiveram azeite na vasilha, esses vão ficar. Esses são considerados pelo Senhor Jesus como os bodes. Foi separado os bodes das ovelhas, né? Aí, vinde benditos do meu Pai, aquelas para as ovelhas, né? Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino. Nós estamos falando aqui do reino de Deus. Ainda não é a eternidade, é o reino milenar de Cristo, do qual a promessa de Deus, toda a palavra de Deus, ela termina nessa liderança milenar de Cristo. Se a gente lê os profetas, está falando desse reino maravilhoso de Cristo, que até hoje nunca aconteceu, não é verdade? Então, o povo de Deus aguarda esse reino, essa perfeição de reino que será o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, né? Que Isaías, a partir do 39, tudo vai falar dessa restauração, desse reino maravilhoso, que nunca a terra viu até hoje, mas vai ver quando a igreja for arrebatado. Esse reino é para esta igreja da graça, essa igreja que está buscando o Senhor Jesus, caminhando com o Senhor. Esse reino é para nós, igreja, que hoje nós estamos vendo. Então, essa porta aberta aqui, essa porta aberta é a porta de entrada nesse reino, no céu ainda aqui. Nós estamos vendo aqui, nós vamos estudar hoje no capítulo 4, o grande trono de Deus. O trono de Deus é onde nós vamos ver onde está o comando, a administração do céu está situada nesse trono. É onde está toda a liderança de Deus, né? Onde o Senhor controla e domina tudo, né? Desse trono de Deus que João está vendo aqui.
E eu vejo a igreja, nesse capítulo 4 e 5, a gente vê a igreja chegando, né? Como simbolicamente, porque aqui é futuro. A igreja ainda não chegou, né? Louvado seja Deus. Então vamos dar continuidade. Vamos ler o 46 também, para concluir esse Mateus 25. 46 diz assim: irão estes para o tormento, veja que ele separou os bodes das ovelhas. Os bodes, aqueles que não alcançar a salvação, serão ir para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja que há uma promessa e às vezes a gente fala assim, olha, se não andar com o Senhor, vai para o inferno. Se a gente fala isso, o mundo que escuta isso, eles ficam aterrorizados, eles saem, não olha nem na cara da gente mais, porque como pode a gente dizer que alguém vai para o inferno? Mas é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que aqueles que não perseverarem na presença de Deus, eles vão para o tormento eterno, né? Primeiro vai para o inferno, depois para eternamente o lago de fogo. Mas aqui está dizendo a parte B do versículo, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, aqui nós vimos essa parábola mostrando que essa porta da graça, ela vai fechar, e nessa altura do capítulo 4, ela fechou, porque aqui está acontecendo o arrebatamento da igreja, né? Louvado seja Deus. Só para dar um exemplo real disso na Bíblia, nós vamos para lembrar do que aconteceu com Estevão, né? Que é exatamente aqui, essa porta aberta no céu, né? Estevão viu esse trono de Deus, ele viu a porta aberta, ele viu o trono de Deus, o céu se abriu para receber o espírito de Estevão. Eu acho isso tão tremendo, que é exatamente o que nós estamos entendendo, que a igreja está adentrando nesses portais celestiais aqui no céu nesse momento. Diz assim, lá em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz assim, ó, falando de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, ele estava sendo, depois que ele fez aquela pregação, lembra que ele foi apedrejado, e quando ele fala que viu a porta aberta, né? Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos. Estevão falando, ele viu, ele contemplou, exatamente esse capítulo 4 aqui, exatamente como está aqui, né? Dessa mesma forma que Estevão foi recebido, eu creio, nós cremos que a igreja está sendo arrebatada e entrando por esses portais eternos, como diz o Salmo 22, né? Que diz lá, os portais eternos, recebeu primeiro o Rei da Glória, e depois recebe a igreja. Se não me falha a memória, é o capítulo 6, que fala que nós também entraremos como Cristo entrou naqueles portais eternos, né? Então veja, ó, e diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus, né? E o 59 diz assim, quando ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, gente, essa parte é tão tremenda, porque isso aqui é um exemplo de exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 4. Né? Essa porta, os portais eternos do céu, está aberto para receber a sua igreja, né? A igreja arrebatada, os preparados, aqueles que perseveraram até o fim, né? Aqueles que ouviu a advertência do Senhor Jesus e permaneceram fiel, eles estão adentrando por essas portas. É claro que ainda não chegou o nosso tempo, não chegou o arrebatamento, mas João, aqui quando o Senhor Jesus, ó, depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu. Agora vamos seguir adiante. E a primeira voz, continuando capítulo 4, versículo 1, a parte B do versículo agora. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Olha só, falou para João. João até então, como eu disse, ele estava ouvindo a mensagem
os castiçais. Ele viu Jesus, mas dentro do castiçal, dentro dos castiçais, que é a igreja do Senhor. Então, veja, sobe aqui essa voz, essa segunda vez que ele é chamado agora, a mesma voz que falou com ele lá no capítulo 1, no versículo 10 em diante, né? Que ele diz assim, que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu detrás dele uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele, quando ele viu, ele ouviu a voz, que ele virou, ele viu os 7 castiçais. Agora, esta mesma voz aqui, ó, e a primeira voz de que, como de trombeta, ouvira falar comigo, diz: sobe aqui. Agora João já não está mais no ambiente da terra, ele subiu para o céu. Sobe aqui. Mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Mais uma vez confirmando. Depois de quê? Depois do tempo da graça, depois da igreja. Mais uma vez, né? Aqui nós estamos vendo que está dando uma sequência, né? Agora, o versículo 2 já diz: e logo fui arrebatado em espírito, da mesma forma que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, na igreja, provavelmente, pode até ser um dia de domingo, mas eu creio que aqui ele foi em espírito para o céu. Lembra que Paulo, ele foi arrebatado também, ele viu as coisas no céu, mas não foi permitido ele escrever, porque o ministério de Paulo era outro. O que o Senhor tinha que mostrar era para João, né? João, então, agora ele está no céu, vendo as mesmas coisas que Paulo viu, porém Paulo não teve permissão de contar. Mas João agora tem essa missão de contar o que ele viu lá no céu para nós. E aqui nós entendemos que ele foi arrebatado, versículo 2 do capítulo 4, né? Diz assim: e fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Olha só, ele viu o quê? O trono de Deus, a sala de comando, ou seja, o lugar da administração do universo, de tudo que existe, né? O comando, onde está a voz de autoridade, a voz de comando, a voz que faz todas as coisas, que tem o controle de tudo nas mãos. Então ele viu esse trono, né? E continuando no versículo 2, o trono que estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica e um arco celeste. Mais uma vez, e estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então, nós vimos, Ezequiel viu esse trono. Tá? Ezequiel 1 mostra que ele viu esse trono também. Só que Ezequiel, nós vamos comentar um pouco mais na frente, ele viu uma mistura de tudo que há no trono de Deus, né? Mas aqui João está vendo o ambiente preparado para receber a igreja, nós vamos ver aqui no próximo versículo, já também os 24 tronos, que é dos 24 apóstolos, que estão lá, o quê? Ajudando a reinar, né? Que vai ajudar a reinar todas as tribos de Israel, toda a igreja do Senhor Jesus, né? Então, veja que aqui, que eu quero comentar também, que há mais uma prova, que é o momento do arrebatamento da igreja, é o arco celeste. O que significa esse arco celeste? É o que chamamos aqui de arco-íris, né? Nós sabemos que lá no Gênesis capítulo 9, diz que depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, eu creio que os que tiveram medo de chuva, e Deus fez uma aliança com o povo. Ele colocou o arco nas nuvens, né? Para mostrar para a terra, para os homens, que ele não ia mais destruir a terra com água de dilúvio, né? Não ia destruir toda a terra com a água do dilúvio, porque então nós entendemos que esse arco celeste que está agora no céu, ele está representando o quê?
mostrando que depois do dilúvio, ou depois do arrebatamento, ou depois da tempestade, o Senhor mostra o quê? O arco celeste, mostrando ao homem, para ele se lembrar que ele tem uma aliança com a terra, com a humanidade, tem uma aliança com todos os seres viventes que não destruiria, né? Lá no passado. Mas agora nós estamos vendo esse arco celeste, que essa aliança já está, esse sinal de aliança está agora no céu. Então já foi recolhido, está no céu, porque a igreja do Senhor está no céu, já está no céu. Então eu creio firmemente, né? Só para os irmãos, não sei se precisam relembrar, mas acho que os irmãos se lembram, Gênesis capítulo 9, que fala, então sempre depois da tempestade a gente vê o arco-íris, porque é um sinal de Deus. Olha, não se preocupa, não tenha medo da chuva, não tenha medo das tempestades, porque elas não vão destruir o mundo todo, a raça humana com água, né? Essa é a aliança feita, é o concerto que Deus fez com o homem. Agora, aqui, nós estamos vendo esse mesmo arco, né? Nós lembramos agora do Mateus, quando fala os dias de Noé, né? Todos, antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, festejavam e não perceberam até que houve o dilúvio. E todos morreram, com exceção da família de Noé, né? E aí o Senhor, o que ele disse? Então, ele está dizendo, ó, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Mais uma prova que esse arco celeste já está recolhido no céu, ele já assim será. Então, assim como foi lá no passado, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, vamos ver? Só para a gente trazer a memória que o próprio Deus, ele está trazendo essa mensagem, olha, bem aqui no versículo 37, diz assim, ó, Mateus 24, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá vendo a semelhança? O que aconteceu lá? O que eu acabei de dizer? Depois que houve o dilúvio, houve o quê? Um concerto, houve uma aliança de Deus e ele colocou o arco. Agora o Senhor está citando aquele mesmo exemplo, mostrando que a vinda do Senhor será da mesma forma. Só que agora não será com dilúvio, né? Agora veja, ó, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Não perceberam que Noé estava pregando a palavra, anunciando que havia um dilúvio, estava construindo uma arca. Ninguém deu ouvido para Noé, né? Aqui esse versículo fala bem claramente. O 39 diz assim, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? Agora, o restante do versículo diz assim, assim, novamente falando, repetindo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí. O que então, a igreja está ou não está recebendo, chegando na glória, no trono de Deus, diante da presença de Deus? Porque o Senhor Jesus está mostrando as mesmas coisas, assim como foi. Assim como ele, depois do dilúvio, fez uma aliança, botou o arco celeste para aquele povo não ficar com medo da chuva, nem das tempestades, né, medo de ser consumido novamente, assim será agora. O arco celeste do Senhor está já no trono de Deus, né? No trono de Deus. Agora, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, né? E via sentado sobre os 24 tronos, sobre os tronos, 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Qual é a promessa da igreja? Não é reinar com Cristo? E quais são? O que diz ao evangelho? Deixa eu pegar esse versículo aqui. O evangelho de Mateus, de novo, que Mateus fala muito do reino de Deus. Já falei muito sobre
o Evangelho de Mateus, que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, e os judeus esperavam um rei, né? Por isso é que lá ele só fala do reino dos céus, né? Ele fala do reino do céu, porque Jesus veio como rei, porém o reino dele não era deste mundo, ele não reinou, mas a promessa é que ele vem reinar. Por isso é que ele veio implantar o reino, para que, eu falo isso sempre, mas a palavra de Deus é assim, tudo termina no reino. A Bíblia toda ela caminha para o futuro do reino milenar de Cristo, que é a promessa para ser cumprida, né, para o povo de Deus. É a promessa, é a nossa esperança, né? A nossa esperança é esse reino que Jesus vem prometendo durante todo o Velho Testamento, nos profetas, e veio implantá-lo no Novo Testamento, cumprindo a promessa em parte, né? Cumpriu. Ele trouxe esse reino, implantou no nosso coração, e nós, como eu sempre digo, estamos aprendendo as leis desse reino, né? Para nós governar juntamente com Cristo. Então veja que esses 24 anciões são, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, já fala da promessa com os 12. Mas quem são esses outros 12? Nós cremos, eu creio, que serão os representantes da velha aliança, os 12 patriarcas representantes da velha aliança. Quando nós chegarmos lá no capítulo 21, onde nós vamos ver a Nova Jerusalém, nós vamos ver que eles são as pérolas da porta de entrada para o tabernáculo de Deus com os homens. Então, o que é o Velho Testamento? Eles são a porta de entrada para o Evangelho, a porta de entrada para Cristo. Por isso que eu creio que esses 12, ou outros 12, que são 24, são os representantes da velha aliança, né? E os 24, que são os 12 apóstolos, isso está confirmado aqui em Mateus 19. Eu vou ler o 27 para a gente entender aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus responde: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel que o Senhor está falando aqui, não será só as 12 tribos, a igreja está, né? Então, veja que os apóstolos estão assentados em 12 desses tronos. E esses outros 12 são, eu creio firmemente, que são os 12 patriarcas representantes, que são o que veio trazendo Cristo, né, para se cumprir no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, ele se cumpriu no Novo, né? Então veja que o Velho Testamento era a porta de entrada para Cristo, em Cristo. A porta de entrada para o reino de Deus, né? Por isso é que eu creio firmemente que esses 24 anciões estão ocupados pelos 12 patriarcas representantes da velha aliança, daqueles que foram salvos, né? E os 24 anciões representando a igreja do Senhor. Embora está classificado aqui como as 12 tribos de Israel, porque Mateus estava escrevendo para os judeus, né? Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse, dando continuidade, diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui é algo tremendo também, algo tremendo. Esses relâmpagos e trovões, nós vamos ver um pouco mais adiante, que dos 4 seres viventes, os querubins, serafins, que são seres como tochas de fogo, e quando eles se movimentava, então estava em alvoroço, porque estava recebendo a igreja do Senhor. Tanto Ezequiel, que nós vamos ler aqui uma parte que confirma isso que nós estamos falando, ele estava em agitação, glorificando a Deus, em alegria. E esses relâmpagos, trovões, né, são aqueles seres iluminados, aqueles seres
vivo, como tochas de fogo, né? Eles estão sendo o quê? Saíam, se movimentavam, porque os seres, não é como nós que andam na nossa vagareza, eles, o tempo não existe, eles são como quem voa, né? Vamos, para confirmar isso que eu estou dizendo, que Ezequiel viu isso aqui, né? Ezequiel, Isaías viu também. Ezequiel, capítulo 1, versículo 13, quando ele está vendo esse trono de Deus, né? Lá ele vê também o conjunto de tudo que opera nesse trono. Ele viu esse mesmo momento. Ezequiel 1, 13 e 14, diz assim, ó. E quanto à semelhança dos animais, aqui nós vamos ver esses animais um pouquinho mais adiante, que eu estou lendo os 5, mas nós vamos ler os 5 e os 6 daqui a pouquinho, né? E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. De tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. Versículo 14. E os animais corriam e tornavam a semelhança de relâmpago. Então, veja, a movimentação desses querubins, serafins, né? Aquelas vozes, eu creio que era a agitação em alegria que nós vê adiante, que eles vão adorar, glorificar ao Deus, aquele que está assentado no trono para todo sempre. Veja que essa agitação deles, eles corriam para lá e para cá. João viu aqui como relâmpagos, que era como relâmpago, essas tochas vivas, né? Esses seres iluminados, como fogo ardente, como tochas, eles correndo lá para cá. E mais adiante nós vamos ver eles glorificando a Deus, porque dando glória àquele que é digno, que é o hino da redenção, que é somente para a igreja redimida do Senhor Jesus, né? O versículo 6 diz: havia diante do trono como mar de vidro. Aqui nesse mar de vidro, eu creio firmemente, ninguém me tira, desde do ano 2003, que quando o Senhor me deu trouxe clareza para o livro de Apocalipse. Eu me lembro quando eu ensinei pela primeira vez esse livro, me veio no coração eu ensinar esse livro, e eu comecei no primeiro capítulo e avisei para a igreja: olha, eu estou dando esse primeiro ensino, não sei se vou poder continuar, porque eu sempre tive uma coisa comigo, eu leio, eu pesquiso, eu escuto muita coisa, mas eu falo daquilo que Deus me dá clareza, né? Eu não gosto de ir pela cabeça de outra revelação, que Deus revela outras coisas para. Agora, é claro que é como uma peça do quebra-cabeça. A palavra de Deus é assim: você vai colocando as peças. O quebra-cabeça, eu estou usando a palavra quebra-cabeça, que são pecinhas que vai se encaixando com perfeição. A palavra de Deus, ela tem que ter o testemunho de toda a Bíblia. Não é um versículo separado. Um versículo separado não serve para base de doutrina. Agora, um versículo que vem, a revelação de um versículo, quando ela se encaixa no todo do quebra-cabeça, isso o Senhor confirma no nosso espírito que é a palavra de Deus, porque temos respaldo e testemunho da própria palavra, né? Isso que nós falamos aqui desses seres querubins, serafins, que Ezequiel viu, que João está vendo aqui, como relâmpago, Ezequiel explica que eles corriam para lá e para cá, e eles eram como tocha, como fogo ardente. Então, nós temos respaldo da Bíblia para poder confirmar. E a gente vai ver no todo deste capítulo que há uma alegria, há um prazer de glorificar, de exaltar aquele que está sentado no trono eternamente, né? Louvado seja Deus. Então, veja que esse mar de vidro, para mim aqui, é a igreja. O Senhor viu aqui, ó. Havia diante do trono como mar de vidro, semelhante a um cristal,
Gente, é claro que nós temos o rio da água da vida que está diante do trono, a gente sabe disso, né? Mas eu creio que aqui João está vendo esse mar de vidro semelhante como cristal. Eu creio que ele está vendo a igreja chegando com vestes brancas, resplandecente, né? Como diz, sei lá, quando a igreja está nas bodas do Cordeiro, fala que estão com as vestes de linho fino, branco, resplandecente, que é a justiça dos santos, né? Então eu creio que aqui, aquele mar enorme, branco como cristal, resplandecente, ele está vendo o quê? A igreja do Senhor chegando na glória, né? Vamos ver o que diz lá, para dar um respaldo para esse entendimento que eu tenho, né? Lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Deixa eu ver se eu escrevi aqui para Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui que é mais fácil, para a gente não perder muito tempo. Você que está com a sua Bíblia aí, folheia aí poucos capítulos. 15, 2 diz assim, ó. E vi como mar de vidro misturado com fogo. A gente vai ver no capítulo 8, as orações dos santos, quando já começar os juízos mais pesados na terra, no período da grande tribulação, o Senhor Jesus vai, né, juntar as orações, né, para jogar como sobre a terra. Aqui nós estamos vendo, ó, esse mar de vidro misturado com fogo, porque a igreja, ela já, juntamente com o Senhor, se prepara para o juízo da terra, para aqueles que não subiram no arrebatamento, né? No período da grande tribulação. Então veja, ó, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também simbolizando também o fogo, a glória de Deus, né? A gente vê que o céu está todo iluminado pela glória de Deus, como fogo mesmo. Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2, diz, continuando, né? Vi como um mar de vidro misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta. Veja só, aqui está falando, eu creio, esse mar de vidro, a igreja da graça, a igreja que foi arrebatado, juntamente com aqueles que nós vamos estudar na grande tribulação, que vão alcançar também a salvação. É que lá no capítulo 7, a partir do 9, a gente vai ver os mártires também chegando na glória também. Então, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus na mão. Voltando ao nosso estudo, só adiantando um pouquinho, porque o capítulo 5 é continuação desse trono, é continuação do capítulo. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, aqui, na última parte do versículo 8, os 24 anciões se prostrando diante de Deus, diante do Senhor Jesus, né? Prostrando-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, né? Que são as orações dos santos. Então veja aqui que está confirmando, né, que esse mar de vidro, ele pode ser sim, eu creio fielmente que é a igreja da graça que chegou no céu. O 7, então. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente explicar isso aqui, depois eu entro no 9. Então veja que Ezequiel, ele viu o trono de Deus no capítulo 1, e ele viu a mistura dos 7 Espíritos de Deus, ele viu a onisciência de Deus, mas ele, na forma que ele contou, se a gente lê várias vezes,
nós vamos conseguir enxergar os 7 espíritos, a onisciência de Deus, nós vamos ver Deus e Cristo também lá. Mas lá na segunda visão de Ezequiel, quando ele viu no rio Quebar, que na primeira ele fala, quando no dia, ele dá até a data, no dia 5/4/39 do cativeiro, que ele fala, no dia 5 do mês 4, 39º, né, se não me falha a memória, assim, ele viu o céu aberto. E ele conta detalhe, o capítulo todo, ele fala. Mas lá na segunda visão, ele estava no rio Quebar. E essa segunda visão, lá no capítulo 10, ele fala que esse ser que ele viu, só que o ser que Ezequiel viu, tinha 4 asas. Nós sabemos que os 4 asas são os querubins. E ele identifica que aquele ser que ele viu eram querubins. E ele percebeu que era querubim. Isso está lá no 10, 20. Lá e 14 também. 10, 14. Ezequiel 10, 14. Ele fala que esses 4 ser que João está vendo aqui, esses mesmos 4, ele atribui ser querubins. Então, eu entendo que Ezequiel, ele viu todo esse trono, tudo, ele viu os querubins, ele viu os serafins, porque serafins são seres como tochas vivas da glória de Deus e são seres adoradores. E os querubins, além de adorar também, eles são guardiões. O exemplo disso a gente pode ir lá para Ezequiel também, que Ezequiel, como Ezequiel fala muito, ele viu o trono, a glória de Deus, ele tem muita coisa escatológica no livro de Ezequiel, quando ele vai falar do querubim ungido, que era Lúcifer, né? Que ele era um querubim ungido, versículo 14, ele diz assim, ó, tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Então veja aqui, que Ezequiel viu esse trono, mas ele identificou os querubins, que são tem 4 asas, né? Lá no Ezequiel você vai ver. Aqui, João viu os serafins, ele descreve os serafins adorando o Senhor. Nós vamos ver aqui, ó, que eles no versículo 8, eu vou ler de novo, para que nós entra bem. Os animais são os mesmos que Ezequiel viu, né? Porém, no 8 aqui, João descreve como sendo serafins. Diz assim, ó, e os 4 animais tinha cada um respectivamente 6 asas. E ao redor, por dentro e por dentro estava cheio de olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, está dizendo aqui. E todos eles dizendo assim, santo, 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 3 vezes santo, né? Glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e na plenitude da santidade de Deus, estão glorificando a Deus. Santo, 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 que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso identificado aqui? Também falando de Cristo. Então, aqui está, nós estamos vendo aqui nesse trono, está dando referência à Trindade. Tanto os 7 Espíritos de Deus, que está no céu agora, os 7 Espíritos de Deus que a gente fala, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Porém, as virtudes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é as virtudes que nós trabalhamos com ela, que o Senhor se revela a nós, a sua igreja, são os 7 Espíritos, que é aquele que eu gosto muito de orar, porque é a sabedoria de Deus, a inteligência, o espírito do conselho, de sabedoria, de entendimento e de temor. Porque sem essas coisas a igreja estaria incompleta, que é a sabedoria, a inteligência, tudo vem de Deus, né? O conselho, quer dizer, a aplicação da palavra, o espírito de fortaleza, né? de firmeza, de equilíbrio, e o espírito de conhecimento, que é quando o Espírito Santo abre o entendimento da palavra de Deus. Isso está em Isaías 11, versículo 2, né? Tá lá, tá falando desses 7 Espíritos de Deus, e nós vimos também no estudo da carta de Sardes, né? E o Senhor se revelando que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem a plenitude da sabedoria de Deus, a excelência de Deus, que é
dada aos homens da parte de Deus. Então, esse 7 Espírito de Deus está aqui também no trono de Deus, aqui, né? Então, dando uma ênfase da trindade que está aqui. E dizendo, e o Senhor Deus, o Senhor chamado Jesus, Deus também reconhecido como o próprio Jesus. Nós vimos no capítulo 1 que ele é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, que a trindade torna-se um só, né? Agora, Isaías já fala dos querubins, que é das 6 asas. Vamos ver o que diz Isaías? Isaías, capítulo 6, do 1 em diante, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, esse texto é muito conhecido, né? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Algumas traduções está escrito assim: e a aba das suas asas enchia o templo. Os serafins, aqui tem nome, ó. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Exatamente o que João está vendo, né? Os serafins são esses seres maravilhosos que têm, eles são adoradores, né? Eles são 6 asas. Com uma cobria o rosto, com outra cobria os pés, e com as duas voavam, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 3 vezes, né? É o Senhor Deus dos exércitos. Exatamente o que João está vendo lá no trono de Deus, né? Diante, ele está vendo. Toda a terra está cheia da sua glória, né? O versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora eu vou ler só o versículo 6. Pula o versículo 5 aí. Diz assim: mas um dos serafins, olha só, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O que Ezequiel viu? As brasas vivas se movimentando, né? Como relâmpago, como trovões de vozes, né? Então ele viu aquelas coisas maravilhosas voando, corriam para lá e para cá, né? No trono de Deus, exatamente aqui. Isaías viu esse trono também, ele viu esse momento, ele viu o que João viu, né? Ele viu o serafim voando. E só que como esse serafim saiu do trono de Deus com uma brasa viva, com uma tenaz, né? A brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e tocou na boca de Isaías. Isaías, naquele momento, ele viu a sua imundícia, pecaminosidade, ele viu o seu estado miserável de homem, né? E ele foi, então, pela misericórdia de Deus, sarado, perdoado ali naquele momento e deu prosseguimento ao seu ministério. Então veja que Isaías viu exatamente o que Ezequiel viu, embora Ezequiel identificou como os querubins, que são os guardiões, que eles têm 4 asas, né? A Bíblia afirma que os querubins são guardiões do trono de Deus. Tanto que a gente vê até o modelo da arca, né? Que o trono de Deus está acima da arca da aliança, acima dos querubins, né? E os querubins, eles ficam ali cobrindo o rosto, né? Então, eles são os guardiões da glória de Deus. A gente vê isso também quando tiver a oportunidade de estudar Gênesis lá, né? Quando Adão saiu do Éden, né? O Senhor colocou querubins guardando a entrada do Éden, porque isso aí vai ser privilégio dos santos, do povo de Deus, na eternidade, que vai voltar a todo o mundo espiritual, né? A voltar de novo. Então, está guardando, porque guardando a árvore da vida, que nós vamos ver lá no capítulo 22, né? De Apocalipse. A gente vai ver essa árvore da vida, está no meio do jardim de Deus, e essa árvore da vida, ela dá o quê? Eternidade para o homem. Por isso, há um querubim guardando para que ninguém coma e viva para sempre na forma que está, na forma de pecado, né? Vamos dar continuidade, versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Então veja, como eu falei aqui no versículo
5, né, que ele estava como tochas de fogo, como relâmpago, como vozes de trovão, em movimento, em alegria. Veja que eles estavam glorificando ao Deus que está sentado no trono para todo sempre, né? E o 10 diz assim: e aos 24 anciões prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono e dizendo, olha, lançando as suas coroas, 24 anciões, homens que saíram da terra, está lá lançando as suas coroas, dizendo assim, aquela honra que o Senhor Jesus prometeu e que deu para eles, eles estão devolvendo a honra, a glória que Deus deu a eles, aos pés do Senhor, que só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, né? Então, eles estão aqui se prostrando, adorando aquele que vive para todo sempre, adorando o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, prostrando diante dele, tirando as coroas que eles receberam porque venceram, né? Jogando aos pés do nosso Senhor Jesus, adorando ele com toda, né, toda a força do seu coração. E a gente vai ver a continuidade, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber, os anciões se prostraram diante do trono, jogando as suas coroas e dizendo, digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram todas as coisas. Então veja aqui, nós vamos hoje encerrar, mas lembrando que o capítulo 5, ele é continuação do capítulo 4. Nós ainda vamos permanecer nesse trono, como eu falei no começo, na sala de comando, onde está a administração de todo o universo, de tudo. Deus ali é o comando de todas as coisas. E nós vimos, eu creio, em nome de Jesus, nesse momento, nesse instante, os anciões ali representando a igreja, já chegada, recém-chegada no céu, na glória, adentrando os portões celestiais através do arrebatamento da igreja, né? E nós vamos ver no capítulo 5 mais alguns assuntos e vamos ver aqui milhões e milhões do versículo 11, né? Era o número de todos, aqui está falando anjo, mas anjo não canta hino de redenção. Aqui eu creio que é a igreja da graça. Milhões, era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares. Então, todo o povo da graça de Deus, a igreja da coroa, a igreja que foi prometida como reis, para ser reis e sacerdote, né, de Deus, que vai reinar com Cristo. A igreja que estará reinando, sentando no trono juntamente com Cristo, estará no céu, glorificando a Deus, né? Nós vamos ver a continuação no próximo estudo.